Olá pessoal, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Pessoal, quem poderia hoje falar desta reforma tributária, dar a sua opinião e falar que se vai ser boa ou mal para o Brasil? Difícil, né? Porque nem mesmo os parlamentares que aprovaram com 382 votos a 118 tiveram oportunidade de ler o texto original desta proposta, não é? Então, por que não buscar informações, buscar alguém que seja gabaritado, um dos maiores conhecedores, não é, da área tributária, o Dr. Paulo de Barros Carvalho, não é? Ele foi na TV Brasil e falou sua opinião sobre esta reforma tributária. Vamos ouvir um pouco do que ele tem para falar. Então, até hoje não se sabe as proporções dessa reforma. Isso isso a visão desses políticos. Eles querem fazer uma reforma e acho, sinceramente, que vão fazer. Vão aprovar uma reforma. Reforma que vai se implantando, que vai se projetar para uma implantação demorada de alguns anos, etc. Agora, eu vejo isso com muita perplexidade, porque o Brasil tem uma estrutura jurídica muito complexa. Vejam, são 5 ordens de legislações, né? A ordem municipal, estadual, a ordem da União, a ordem nacional dos códigos, etc., e a ordem total, que abrange todas essas. Todas essas ordens se entrosando, se interpenetrando, conversando umas com as outras. Assim é a estrutura do Brasil. Com base nessa complexidade imensa do sistema o sistema tributário nacional, nós fomos construindo uma experiência enorme que hoje é respeitada em vários países importantes, de direito tributário importantes. Então, o que me passa desde logo pela cabeça ou pelo coração, quem sabe, seja a perda desse tempo todo, que nos custou uma gigantesca quantidade de trabalho, de luta, de estudo, de pesquisa, etc. Hoje, a experiência brasileira é muito respeitada. Então, o nobre doutor Paulo de Barros Carvalho vale salientar, autor de mais de 60 livros, não é? Não podemos ficar simplesmente ouvindo opinião de leigos, não é? Não acho isso, acho aquilo, de comentaristas, né, que, claro, estão preocupados com o tema, com essa PEC, né, 45 de 2019, que é do Baleia Rossi, deputado federal do MDB de São Paulo, e que foi aprovado a troco de caixa, né, em que os deputados tiveram menos de 20 minutos para ler 142 páginas. Né? Então percebe-se que o doutor Paulo de Barros, ele manifesta já no início da entrevista a sua preocupação, é na TV Brasil a entrevista, e que ele salienta a importância ou ressalta de toda a estrutura que nós temos, que foi construída ao longo dos anos e que não se pode pegar tudo e jogar na lata do lixo, né? Talvez uma mudança pontual, né? Uma reforma pontual, passo a passo, ou sequencial, como ele diz, o termo, e iria construindo uma proposta melhor. Ele também é favorável a que essa mudança seria feita a partir dos impostos do governo, a partir dos tributos cobrados pelo governo, que uma vez dando certo, iria influenciando os estados e municípios, né? Então, a União seria o quê? Seria o laboratório, seria a experiência desta reforma, não fazer de modo geral. Né? O Ronaldo Caiado também concorda com essa postura, né, do doutor Paulo de Barros. Mais adiante, que eu vou botar um pouco do trecho do Ronaldo Caiado, que é um dos governadores de Goiás que tem se manifestado claramente, né, sua oposição, a sua descrença nesse sistema novo que está sendo implantado a troco de caixa pelos parlamentares. Mas vamos ouvir um pouco mais do doutor Paulo. A saída é compor uma comissão. Veja que é uma saída tradicional para quem não quer resolver o assunto imediatamente, né? Uma comissão. Não há juristas
Não há. E essa comissão vai apreciar esses aspectos. Porque no momento em que se disser a Federação Brasileira está rendida, ela não é mais, os assuntos importantes são todos resolvidos pela União. Nesse momento, vem um imposto único, é um absurdo. Primeiro, não há exemplo no mundo, né? E que seja um imposto único em 3 modalidades, etc. Aí vem o repasse. O repasse tem uma história muito, muito triste e feia no Brasil. Que é a divisão do bolo. Exatamente. E na hora de fazer o repasse, que é um direito constitucional, ou vai ser, já existe um repasse. Aí vem as negociações políticas. Bom, isso é um direito que o senhor prefeito tem, o presidente da República falando com o prefeito, né? Que o senhor tem, então isso vai ser cumprido. Agora, eu gostaria que fizesse isso, fizesse aquilo outro, principalmente quando os partidos são diferentes. Né? O voluntarismo, então, o senhor fala na decisão? O repasse, atrasa com o repasse fica condicionado a isso, aquilo. Como disse o governador Caiado, ele não quer viver de mesada, né? Ele disse, eu não quero viver de mesada. Agora, mesada de quem? Da União. Mas a União é a união dos estados. Os estados que têm autonomia. Só a Constituição pode determinar o que façam os estados ou que se modifiquem. Olha, o Estado é muitíssimo mais forte em termos políticos, em termos jurídicos e em termos... Vale pontuar aí a sua preocupação com a divisão do bolo, né? Então o Estado ele passa a centralizar a arrecadação, depois vai haver essa redistribuição, né? O doutor Paulo de Barros já deixa claro a sua preocupação com a divisão do bolo, ou seja, na hora de distribuir, né, de devolver aos estados e municípios, cada um a sua parte. Certamente vai haver um grande poder de barganha pelo governo, né, e este governo que nós temos, com uma carga ideológica, governa com uma carga ideológica de ódio muito grande, né, com um tom de vingança, e ele certamente vai barganhar com os estados e municípios. Ou seja, se os estados, já respectivos governadores, não estiverem alinhados com ele, certamente será retido uma parte desse seu dinheiro e eles terão problema nesta distribuição. Isso deixará os estados nas mãos da União, do governo federal. Isso se chama centralização. O Ronaldo Caiado vai mais longe. Ele já cita que isto é definitivamente a quebra do Pacto Federativo. Porque no Pacto Federativo é atribuição dos estados e municípios fazer suas arrecadações, aplicar esses recursos, nas áreas necessárias, enfim, meritocracia. Cada estado, se ele produz mais, ele vai arrecadar mais, dependendo da política de estado, da política do governo local, haverá maior ou menor arrecadação. Então, é como uma empresa, se você for um bom gestor, você vai crescer. Se você não for, o Estado fale, como acontece na maioria dos estados aqui do Nordeste. Desta forma, não, a meritocracia fica meio que de lado. Você é um estado que produz bastante, gera bastante CMS, toda essa arrecadação vai através de imposto único para Brasília, e o governo local vai pedir esse dinheiro de volta, e o Estado vai barganhar com ele. Olha, você pode até ter esse dinheiro, dependendo se você se aliar a isso, fazer aquilo, então, estabelecer suas políticas, enfim, centralização do poder. Centralização do poder, coisa de socialismo, coisa de comunismo, e eu posso citar, assim, com a minha pouca experiência, que essa foi a reforma mais comunista, mais centralizadora, tornando o inchado agora super poderoso. Eu queria citar um exemplo, pessoal, com as urnas, as urnas eleitorais. Isso está sendo construído, essa centralização do poder em Brasília está sendo construído gradativamente em todas as áreas. Mas vamos citar o exemplo das urnas eleitorais. Antes, os votos eram contados nas zonas eleitorais, dentro dos municípios. E o fechamento das urnas era feito lá. Então, contava-se os votos lá. Então, a população local já tinha ciência
da contagem dos votos no local. Essa contagem era informada para o TSE e lá ele fazia apenas o somatório, a contabilidade geral, e fazia a divulgação oficial. Mas de antemão os municípios, os estados já sabiam porque a contagem era feita local. Hoje, como é que é feita? Não é feito assim mais. Apenas a votação, os votos são colhidos e enviados sem a contagem local, ou seja, centralizou também lá em Brasília, através do TSE, a contagem desses votos. Então, é o Estado tendo controle total, né, da contagem dos votos, e agora, com essa reforma tributária, tem um controle total da arrecadação dos impostos de todo o país. Tira a autonomia, sim, dos estados e municípios, o resto é fictício, é conto do vigário. Né? Com a estabilidade jurídica que nós temos, com os modus operandi dos partidos políticos, né, e principalmente o que está atualmente no poder, sabe-se que era só o que o Estado precisava. Né? Não se falou durante esta reforma em contenção de despesa por parte da União, né? Porque interessa apenas arrecadar e ter o controle total da arrecadação. Se você tem um controle do dinheiro arrecadado de toda uma nação, você tem um controle do país, você vai barganhar. Os prefeitos e municípios vão voltar aí para Brasília com o chapeuzinho pedir dinheiro, né? Um dinheiro que pertence a si próprio, porque a União é o quê? A União de todos os estados, de todos os municípios. Mas ele vai ter que ir lá barganhar o dinheiro que ele mesmo produziu e por aí vai. Ou vai haver a injustiça, né, de um estado altamente produtivo ver o seu recurso indo para outros estados, né, porque o Conselhão decidiu que o outro estado, em nome da igualdade social, em nome do humanitarismo e por aí vai pegar esse dinheiro esse recurso, né, a maior parte vindo, por exemplo, do Sul, vai mandar para a região Nordeste, e a região mais produtora, né, economicamente mais ativa, vai sentir o efeito, ou seja, não vai perceber que não vale a pena ser tão eficiente, né? A questão da meritocracia, isso é coisa de quê? De socialismo, de comunismo, né? É deixar todos iguais, né? Então a meritocracia fica meio de lado, não vai dar certo, né? A gente sabe que essa reforma ela só vai ser colocada em prática talvez a partir de 2016, talvez, né? Haverá muitos complementos, né? Leis complementares ainda, e nessa lei complementar pode-se mudar quase tudo do que foi aprovado lá no Congresso, menos o principal, que é o controle da União. Né? Isso aí com certeza não vai mudar. Vamos ouvir um pouquinho mais aí na decepção da jornalista, porque ela deixa claramente que é favorável, né, à construção foi favorável, né, à aprovação desta nova reforma, e ela fica meio que decepcionada e o entrevistado percebe isso e manifesta isso para ela durante a entrevista. Ela tenta se retratar, se desculpar tal, mas fica um clima meio ali, meio meloso, e ela resolve encerrar a entrevista. Vamos ver esse trecho aí, vale a pena. De modo que eu noto que você está um pouco também aí perplexa com essa minha não é observação. Perplexidade não, professor, sabe o que é um pouco, talvez a minha geração e na minha geração de jornalismo, então a gente conviveu muitos anos com o tema da reforma tributária e existe, acho que é coletivo, né, um sentimento de que o sistema que está em ruiu, não é nem pelo mérito de uma proposta ou outra, mas que o Brasil precisa, de alguma forma, do ponto de vista do ambiente de negócios, do investimento de longo prazo, da produtividade da economia, o Brasil precisa enfrentar esse manicômio tributário, como chamam e tal. Então, a minha perplexidade não é sobre a crítica, é mais uma preocupação sobre qual é a saída, então. Né? Temos um problema, acho que sobre isso há consenso. Temos um problema, isso é um consenso. Então, qual a saída? Então, esse é o Paulo de Barros Carvalho, né, autor de mais de 60 livros. Né? Pode-se considerar, talvez, a maior autoridade, né, na área tributária no país, né, autor de mais de 60 livros. E é um doutor, né, muito conhecido, né, já trabalhou com Michel Temer nessa área tributária. Então, não podemos desconsiderar a opinião, né, o posicionamento
de alguém que realmente tem know-how para falar sobre o assunto, não é? Então, se ele, não é, um pleno conhecedor das normas tributárias do nosso país, da organização dos tributos, tem essa grande preocupação, vê com preocupação, aponta os erros, as falhas e sabe muito bem que isso não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Provavelmente haja leis complementares, muita revisão e nada feito aos atropelos, sem um debate público, não é? Sem um esclarecimento, não é? Porque é de interesse público. Quem vai pagar essa conta sou eu, é você, são os pagadores de impostos. Então nós deveríamos ser os primeiros a saber, né, como seria feita essa nova reforma. Jamais, como o Arthur Lira fez, né, se reunindo apenas com os líderes partidários e com o governo, né, e enfiou de goela abaixo, deram apenas 20, 15 minutos para os parlamentares aprovarem, liberou o governo 7,8 bilhões de reais em emendas parlamentares, e foi assim que foi aprovada. Essa é a diferença. Por que o Bolsonaro não aprovou? Ora, porque ele não pagou. Não é? Ele não pagou quase 8 bilhões para que aprovasse. Não é? Então é isso, pessoal. Como é que foi no passado aprovada a reeleição para presidente no Brasil? Antes do Fernando Henrique não havia reeleição para a presidência da República. Não é? Foi pagando também. Foi pagando. Então, é o sistema democrático deles, né, que está fluindo, está em pleno funcionamento. Esta democracia que o Alexandre de Moraes se reuniu há pouco tempo no evento e comemorou 6 meses de democracia. É esta democracia em que você é proibido de se expressar, de falar, em que o político está amparado por imunidade parlamentar no artigo 53, né, imunidade em palavras, opiniões e votos. Portanto, está preso até hoje lá o Daniel Silveira, Roberto Jefferson está preso, né? O Anderson Torres ficou preso, está usando hoje tornozeleira, não estava lá dentro do dito golpe que eles dizem, né? E o general que estava dando água para os golpistas está solto. É esta democracia que o Alexandre de Moraes está comemorando. E é esta reforma tributária que a esquerda comemora, que a Globo comemora, e que é um tiro no escuro. Não sabemos o que virá. O que sabe-se de concreto é que os estados, o Pacto Federativo acaba de ser quebrado. Os estados e municípios perdem a sua autonomia e agora vão ter que mendigar com a União. Houve uma concentração de poder na União. Lembre-se, quem está lá é um comunista, é o Lula, cheio de ódio, cheio de rancor, e que aprova seus projetos e convence ao parlamento a aprovar os seus projetos, pagando literalmente. Isso não pode dar certo, né? Se você não procurou saber o que está acontecendo, procure saber, porque isso vai mexer no seu bolso, né? Seriamente. Agora, sob a tutela do Estado, estarão os estados e municípios. Isto é muito grave. Então é isso aí. Eu vou deixar o link aí na transcrição deste vídeo, e para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar o link também da entrevista de Ronaldo Caiado na Jovem Pan. E eu recomendo, dê uma olhada lá na Jovem Pan, nesse link que eu estou deixando, e assista, porque tem muitas informações boas, importantes, né? Tem debate, Pingo nos Is também, falando sobre a questão da reforma tributária, com comentarista, né? Que enriquece cada vez mais aquilo, né? Nos esclarece aquilo que não foi esclarecido no debate que deveria ter na comissão especial, na CCJ, lá no Congresso, antes de ser aprovado esse projeto. Então, é assim que nós temos que conhecer, nos debruçar um pouco sobre o que foi aprovado, né? Esse tiro no escuro. Assistindo aqueles que sabem e têm opinião formada. Um forte abraço a todos. Valeu.